Olá pessoal, tudo bem? Hoje é uma aula poderosa sobre a limpeza uterina. O que eu quero trazer para vocês primeiramente é que todo sintoma que se manifestou em você, todo sintoma ginecológico ou toda doença diagnosticada, houve uma briga. Seu corpo brigou com o lado mental e emocional, por isso que gerou-se uma doença. Nosso corpo ele tem um sistema de defesa fantástico. Então, no momento em que você tem uma briga emocional com o seu corpo, ele responde em forma de doença. Começando falando sobre o portal da vida. Por que o portal da vida? É porque é por onde se passa o primeiro contato entre homem e mulher para ser sexual na vagina da mulher. E assim se determinará se a partir desse contato virá a vida. Então, quando se vem a vida, é que se gerou você. A vagina, ela tem mais de 10.000 terminações nervosas. Muitas informações nervosas. E o nosso sistema nervoso, ele é conectado com essa vagina. Então, vai ter o contato mental, energético, emocional. Esse contato energético fortíssimo da vagina, que são mais de 10.000 terminações nervosas, a própria ciência já comprova que os traumas eles não ficaram somente no primeiro relacionamento dessa mulher, no segundo relacionamento, no terceiro. Ou algumas mulheres têm até mais relacionamentos, né? Durante esse período, e com certeza têm relações sexuais. Por isso que a gente atribui isso a também esses relacionamentos anteriores, mas porque o seu cérebro guardou isso como memória afetiva. É como se você ainda estivesse vivendo tudo aquilo, mesmo após 10 anos de término, 20, 30 anos, só para vocês terem noção. É por isso que, às vezes, de vez em quando, algumas mulheres sonham com ex-parceiros. É por isso que, de vez em quando, você ainda encontra uma pessoa que te lembra o sorriso da outra. A alma não esquece. É por isso que muitas vezes acontece dessa mulher encarar outro relacionamento com o mesmo padrão de comportamento do relacionamento anterior. Seu cérebro, ele não esquece. A vagina não esquece. E não importa se o relacionamento ele acabou ontem ou se vai acabar amanhã, ou se acabou 20 ou 10 anos ou 30 anos. O trauma ele não vai obedecer ao relógio. Ele vai obedecer à sensação que tudo aquilo te causou, ao emocional. Se aquela relação foi marcada por medo, abandono, rejeição, humilhação ou injustiça, já foi comprovado que nós, mulheres, principalmente, temos 5 dores principais. Na verdade, 6 dores. A primeira é a dor da rejeição, a segunda, dor do abandono, terceira, dor da humilhação, quarta, dor do abuso sexual ou abusos emocionais, psicológicos, dores da traição. O inconsciente feminino continua em modo de sobrevivência. Então, ele vai tentar sobreviver a tudo isso que ele passou. Porque foi tão traumático, foi tão forte, foi tão impactante, que depois que essa relação houve uma ruptura ali, que encerrou-se, o que é que acontece? Essa mulher ela vai tentar se reerguer e o feminino dela vai estar tão ferido que vai entrar em modo sobrevivência. E muitas mulheres, às vezes, por entrarem nesse modo, é que adoecem. Ok? A vagina, ela responde ao modo interno de tensão. Se ela está conectada a 10.000 terminações nervosas ou mais, então, ao estado de tensão e de estresse, essa vagina também, ela pode se estressar, ok? Então, a tensão e o alerta, ela fica também na região íntima dessa mulher. E quando o inconsciente entende que amar foi perigoso, que se entregar machucou, ou que relaxar trouxe dor, isso dói muito para essa mulher, tá?
Então, o corpo decide que não pode mais relaxar. E um corpo que não relaxa, ele não entra em estado de equilíbrio. O sistema nervoso ele fica em alerta constante. A musculatura pélvica permanece contraída. O fluxo de sangue e energia muda. E o ambiente interno se altera. É por isso que dá a candidíase. É nesse terreno de tensão e alerta que os sintomas aparecem, como a candidíase recorrente. Isso não acontece porque você é fraca, nem porque tem algo errado com você. Acontece porque o seu corpo ainda acredita que precisa se defender. A gente tem 2 níveis de mentalidade que é, racionalmente, você diz, já passou. Só que na raiz está, o inconsciente vai responder, né? O inconsciente é a raiz do problema, tá? E nós somos 95% inconscientes, segundo já dados científicos, e 5% conscientes. Ou seja, 95% de nós está no passado, está nas coisas que vivemos, nas experiências que trazemos. O inconsciente responde: não está seguro ainda. O corpo feminino não separa a emoção de biologia. Ele nunca separou. Por isso, não adianta você tratar só o sintoma com remedinho aqui, outro ali, antibiótico. A indústria farmacêutica vem para isso, para burlar o sintoma e não tratar a causa. E a causa a gente já sabe que é raiz, a causa a gente já sabe que pode ser ancestral, a causa a gente já sabe que pode ser emocional. Na maioria das vezes é emocional. O sintoma, só tratar o sintoma e ignorar a história que o corpo carrega, certo? Então, o corpo nosso carrega histórias, tem memórias celulares no nosso corpo. Isso já é comprovado pela neurociência, por exemplo. Talvez não seja sobre mais um tratamento, mas sobre finalmente sair do modo sobrevivência. Faz sentido para você essa aula que eu estou te falando sobre a candidíase? Que a candidíase envolve sentimentos de rejeição, abandono, humilhação, abuso, que pode ser um abuso psicológico, emocional. Faz sentido para você eu dizer que pode ter relação com o sentimento de humilhação? Uma mulher se sentir humilhada? Faz sentido para você eu dizer que faz relação com o sentimento de manipulação? Uma mulher que foi manipulada? Uma mulher que foi traída? Que se sentiu traída? A falta do compromisso com você mesma é uma traição, uma autotraição. E a gente não pensa só no lado de outra pessoa, de um cônjuge, por exemplo, de um parceiro. Mas vamos pensar sobre nós também. O que fazemos no dia a dia que abandonamos a nós mesmas, que rejeitamos a nós mesmas? Eu vi que muita gente saiu desse grupo, pensando que eu ia dar uma fórmula de cara milagrosa, sendo que as coisas não acontecem dessa forma. E o fato dessas pessoas terem saído já mostrou para elas o tanto que elas se auto-abandonam, se auto-rejeitam, se auto-humilham, se auto-traem, não fecha o ciclo, não cumpre o compromisso, sabe? Então vamos refletir sobre isso e o que a gente pode mudar para então a gente melhorar essa saúde ginecológica. Tudo que envolve a vagina tem muita relação com como você encara a sua vida e como você encara esse portal de entrada, para você encarar também esse portal de saída. Como que é sua entrada em um emprego, sua entrada em um relacionamento, sua saída em um relacionamento, sua saída de um emprego. Vamos pensar nas entradas e nas saídas, como você entra em uma situação desconfortável e você sai dela. Está guardando muitas coisas dentro de você que estão te incomodando e você não fala, porque você não tem coragem de sair dessa situação. É bom a gente refletir sobre essas coisas também. Tem muita relação com o portal da vida, portal de entrada.
A vida é para ter prazer. A vagina é para se ter prazer. E não para se ter odor, não para se ter corrimento. Certo? Então é isso. Creio que foi uma boa aula, uma aula rápida aqui para vocês, né? Mas muito proveitosa também. E a gente pode aprofundar ainda mais conhecendo, dentro das sessões terapêuticas, quais são as ferramentas ideais para a gente melhorar e ter uma vida plena, uma vida saudável. Beijo para vocês e até a próxima.